A cacimbinha, Zé da Luz. Tá vendo aquela cacimba lá na beira do riacho, em riba da ribanceira que fica assim por debaixo de um pé de tamarineira? Pois um magote de moça, quase toda manhãzinha, foi massinha aquela tuia na beira da cacimbinha tomando banho de cuia. Eu não sei por que razão as águas dessa nascente, as águas que ali se vê, tem um gosto diferente das cacimbas de beber. As águas da cacimbinha têm um gosto mais melhor, nem sargada nem insossa. Tem um gostinho do suor do sovaco dessas moças. Quando eu vejo essa cacimba, que espio a minha cara e a cara torna a espiar, naquelas águas que lara, pego logo a desejar. Desejo, para que negar? Desejo ser um caçote, com 2 olhos desse tamanho, para ver aquele magote de moça tomando banho. A TV Dedê, a TV da casa de vovó Dedé, apresenta Zé Soares, 11 e um tiquinho de nada. Um programa que conta histórias de vida com humor, poesia e descontração. Hoje nós estamos recebendo Francisco Cândido da Rocha, ex-militar da FAB, Força Aérea Brasileira, e ex-professor de Ciências e Biologia. Seja muito bem-vindo, Cândido. Obrigado, Zé. É um prazer estar aqui contigo, para a gente bater esse papo, né? Esse papo gostoso que a gente tem já batido já há tempos atrás, e contar um pouquinho das minhas aventuras, né? As aventuras de criança, de adulto também. E é um prazer estar contigo, tá? Pois não. Que foi para mim apresentado pelo Luizinho, nosso amigo Luizinho, né? Vamos aproveitar e mandar um grande abraço, que ele está nos assistindo agora, para o meu amigo Luiz e para sua mãe, a dona Aparecida, e para todos os seus familiares. Isso, o Luizinho que disse, né, que eu sou engraçado. E falar em engraçado, eu me lembrei quando você recitou aí a sua poesia. A cacimba. A cacimba, né? Eu me lembrei de 2 histórias, quando eu era criança, Pois não. que tinha cacimba no meio. Quando a gente era criança, você é praticamente da mesma idade que eu, não existia água encanada. Não existia negócio de cajé, essas coisas não, né? E a minha mãe lavava roupa lá no quintal, e lá na casa dela tinha uma cacimba, que tem até hoje. Cacimba está lá. As minhas irmãs que moram lá, né? Eu disse para elas, ó, não enterra a cacimba, porque o pessoal tem mania de enterrar as cacimbas hoje, né? E a cacimba está lá. Mas aí, quando a minha mãe ia lavar roupa, eu era que puxava a água da cacimba. E eu puxava e, ao mesmo tempo, chorava, porque eu olhava para a bacia, e quanto mais eu botava água, mais a mãe tirava, né? A mãe tirando água e eu puxando água e chorava. E você deve saber que, de vez em quando, o balde quebrava a corda. Perfeitamente, E, puf, o balde caía lá embaixo da cacimba. E eu tinha que pegar o busca-vida, não sei se você lembra do busca-vida. Lembro que eram uns ganchos, né, para recuperar o balde. Gancho, que aí tinha uma corda, a gente Perfeito. colocava dentro da cacimba, né? E ficava tentando E ficava pescar. girando assim para pescar pegar o o balde. e puxar. E Perfeito. aí a gente fazia isso. Só que o meu pai viajava, trabalhava viajando. E o meu pai, ele, quando estava em casa, ele não usava o busca-vida. Ele simplesmente Como é que ele fazia? pulava dentro da cacimba, pulava, mergulhava, ia lá embaixo, pegava o balde, trazia, subia de novo e entregava para minha mãe. E eu ficava olhando aquela marmota. Ficava olhando, né? Eu digo, beleza, não tem nada não. Aí, quando passou, eu tinha uns 10, 12 anos, por aí. Certo. Não sabia nadar, detalhe. Aí, a minha mãe, eu lá ajudando minha mãe, né, lavando a roupa e tal, eu digo, mãe, o balde quebrou a corda. E agora? Ela, vá buscar o busca-vida. Eu digo, ô mãe, vai a senhora? Que era lá na cozinha que ficava, né? Certo. Mãe, vá a senhora buscar, mãe? Já estou aqui cansado de puxar o balde. Quando a minha mãe entrou na cozinha para pegar o busca-vida, eu, tibungo, mergulhei lá na cacimba. Imitou o pai. Imitei meu pai. A cacimba era estreita, eu fui lá, desci, peguei o balde, consegui subir. Só que, quando eu cheguei na superfície, a minha mão, que eu era pivete, né? A minha mão não conseguia segurar nas bordas da cacimba para subir. E aí? E eu gritava, mãe, mãe, e a minha mãe, Francisco. Me chamava de Francisco. Onde é que tu tá, menino? Cadê o Francisco? Francisco. Eu digo, eu estou aqui, mãe. E ela onde? Ela não sabia de onde é que estava vindo o som. Dentro da cacimba? Eu digo, dentro da cacimba, mãe. Aí ela me puxou, a água estava em cima, ela me puxou pelo braço e me tirou de dentro da cacimba. Aí ela me tirou, mas também me deu umas lapadas, né? E nunca mais eu pulei dentro da cacimba. Foi essa. E tem a segunda da cacimba também. Ainda tem a segunda da cacimba? A mesma cacimba. Meu irmão é 10 anos mais novo do que eu,
Então, nessa época, eu tinha uns 14, ele estava com uns 4 aninhos. E a gente brincando no quintal. E, naquela época, não tinha, na nossa época de menino, não tinha esses cordãozinhos de estender roupa, né? De nylon, né? Não tinha esse negócio, não. Era arame farpado. E o arame passava por cima da cacimba. E eu brincando com o Flávio correu atrás de mim, um pedaço de pau. Para me bater, o pivetinho, né? E eu corri. Quando eu corri, eu inventei de pular sobre a cacimba. E tinha um arame. Rapaz, quando eu pulei, sem brincadeira, o arame enganchou aqui, ó. E eu fiquei, mãe, lá vem a mãe de novo. Tirar. Ficou espichado. Era para eu estar cego hoje, né? Essas histórias de cacimba aí. Agora, você falando, Cândido, em cacimba, agora eu me recordo da minha infância. Você, com essa história, me fez lembrar da minha infância. Eu, apesar de ter nascido aqui, em Fortaleza, na capital, eu sempre gostei muito de sertão, do interior. E o meu avô tinha uma fazenda no interior. E naquele tempo, as férias escolares, você deve estar lembrado, tinha o mês de julho, o mês todo de férias, e no final do ano tinha dezembro, janeiro e fevereiro. E a gente aprendia tudo, né? Aprendia tudo. O assunto era todo dado, né? Era todo dado. Não ficava nenhum assunto. A gente aprendia, né? Perfeitamente. Hoje os meninos aí morrem de estudar, né? Então eram 4 meses de férias durante o ano. E eu ficava na expectativa de chegar às férias para ir para o interior, porque eu sempre, como eu disse, gostei de interior. E eu lembro que lá onde a gente morava, tinha um povoado e a maioria das cacimbas era de água salobra. E o meu avô fez uma promessa dizendo o seguinte, que ia cavar uma cacimba, se a cacimba desse água potável, água própria para o consumo, ele liberava para todo mundo tirar água lá em casa. E ele cavou uma cacimba no quintal, a água era ótima para se beber, para se cozinhar. E eu lembro que 5 horas da manhã, ele abria as portas da nossa casa. A nossa casa era uma casa grande, tinha um corredor muito enorme, o corredor, quarto de um lado e do outro. E eu lembro que 5 horas da manhã começava o pessoal entrando lá em casa para tirar água. E eu lembro demais, eu era criança, mas eu lembro da cena. O pessoal com a rodilha na cabeça, com um pote, né, carregando água num pote, carregava água em cabaça, carregava água em balde, em galão, né, que eram 2 latas, era um pau com 2 latas. Um pau com 2 latas com a corda, né? E com a corda, né? E aquelas latas de querosene de jacaré, de 20 litros. Pronto, né? E eu lembro que começava às 5 horas e até 7 horas, 8 horas, o pessoal tirando água. Né? E eu lembro que eles colocavam dentro da lata umas folhas de coaçu, umas folhas grandes. E eu não entendia por que eles colocavam essa folha. Depois o meu avô foi me explicar que essas folhas eram para evitar que a água derramasse. Interessante. Aí quando terminava 7 horas, 8 horas, o pessoal terminava de pegar água, ficava, eu lembro, aquele rastro d'água, né? E a minha avó mandava uma pessoa para passar o pano para limpar. Eu também gosto de sertão. Eu sou daqui de Fortaleza, mas meu pai era aqui perto do Pecém, em Matões na época. Era só mato mesmo, né? Sei. E tem a história também lá, rapaz, que o meu avô... eu passava as férias, eu passava quase 3 meses lá, quando eu voltava era o verdadeiro índio, né? Eu vinha todo cabeludo, com piolho, todo cheio de arranhão, bicho de pé, o diabo a quatro, mas gostava, eu adorava. Até hoje eu vou lá, a gente ficou com sítio para nós, né? Certo. E eu gosto muito de lá. E o meu avô criava animais, tinha roçado e tal, gado e tudo, e ele comprou um burro que a gente chamava antigamente, não sei se ainda é hoje, burro inteiro, né? O que é o burro inteiro? O burro inteiro é aquele burro que não foi castrado ainda. Ah, certo. E o bicho é brabo, ele é bem, acho que é o excesso de testosterona, não sei o que é, danado o burro. E o meu avô chamou um senhor lá, não sei de onde, para castrar o burro, né? Castrar o bichinho, né? Para ele se acalmar, né? E eu estava lá de férias nessa época e tal, fiquei ali. Aí o rapaz chegou, eram umas 8 horas, era um senhor. Chegou umas 8 horas, tá todo mundo lá, o burro já estava lá no local dele, amarrado, né? Aí meu avô era o Chico Vieira. Pronto, Chico Vieira, vamos capar o burro. Vamos capar o burro e depois a gente capa esse menino aí. Ixi. Rapaz, pelo amor de Deus, para que ele falou o negócio dele? Aí eu desviei por acolá. Na frente da casa do meu avô tinha um morro, matagal, era um morro assim, bem alto, né? Eu desapareci, subi esse morro, fiquei lá em cima, atrás de umas moitas, olhando e tal. Com medo, né? Com medo, morro de medo.
porque dava para ver a casa, era embaixo, né? E eu só saí de lá, Zé, lá pelas 2 da tarde, quando o cabra almoçou e foi embora. E foi embora. E a minha avó me procurando, e meus tios me procurando. Todo mundo preocupado, sabe onde é que você E estava. eu morto de fome, mas eu não ia lá nem a pau. Mas o medo era maior do que a fome. Tu é doido, macho? Cara, eu vou capar esse menino. E interessante que a gente absorvia tudo, né? Tudo que se dizia, a gente pensava que era Era a verdade. inocência de antigamente, né? A gente era muito inocente, né? Hoje, se fosse hoje, o menino lá ia acreditar num negócio desse, né? É isso. E história de criança, né? A criança, naquela época a gente era muito danado, né? Brincava demais e tudo. E não sei se você lembra do Rin-Tin-Tin. Lembro demais, lembro demais. O Rin-Tin-Tin, rapaz, tinha os índios, né? E os soldados do exército, né? Era. Cabo Rust, não sei o que, aquele negócio todo. E a gente assistiu o Rin-Tin-Tin, não sei se era de tardezinha, a televisão era de tardezinha. E à noite a gente ia brincar no meio da rua, o que as crianças não fazem hoje, infelizmente, né? A nossa segunda casa era a rua. Era a rua. Era a rua. A gente brincava sem problema, né? Jogava bola, jogava bila, soltava raia. Brincava de bandeira. Bandeira. E a gente tinha a brincadeira de brincar de índio, de rin-tin-tin. Aí dividia a turma, né? Só homem, né? Índio e soldado. E nesse dia eu resolvi ser soldado. Então os soldados iam caçar os índios, e os índios iam se esconder, né? Aquele faroeste, aquele negócio antigamente. Beleza. E eu lá. Aí os índios, rapaz, eu dei azar. Os índios me pegaram. Os índios lhe pegaram. Pegaram, aí a aldeia deles era a aldeia fictícia, era num terreno que chamava terreno baldio. Baldio, certo. Diferente de hoje, que o terreno baldio é aquele que está cheio de lixo, né? É. Esse não, porque não tinha casa, tinha muita mangueira e tinha um pé de abacate, um abacate comprido. Rapaz. E os índios me pegaram e me amarraram nesse pé de abacate. Me amarraram no pé de abacate. Me amarraram no pé de abacate. Para minha sorte, a rua passava do lado, assim. Aí, rapaz, os índios me amarraram, pegaram um monte de folha seca e botaram ao redor do pé de abacate onde eu estava. E tu não vai acreditar, não. Os caras não tocaram fogo Tocaram fogo? Na folha. Na folha. E as folhas pegando fogo, só que era baixinho o fogo, né? Só para imitar os índios, né? Mas você amarrado não conseguia sair? Não conseguia sair e comecei a chorar. E vinha passando um pessoal, uns adultos, né? Que conversa é essa? Não sei o quê. Aí, foram lá e apagaram as coisas. Coisa de doido, né, Zé? Coisa de maluco mesmo. Eu me lembrei, tô falando de Rin-Tin-Tin, para o pessoal mais novo que não acompanhou, era um seriado que tinha na década de 60. 60, isso. E era chamado, o quartel era chamado de Forte Apache. Forte Apache. E esse Rin-Tin-Tin era um cachorro... Era pastor alemão. Pastor alemão, exatamente. Pastor alemão. E tinha um menino com uns 10 anos de idade. Esse menino, ele era órfão e foi adotado pelo exército, né? Pelos cavaleiros lá, né? Pelos patrulheiros. Tenente Hip Masters. Exatamente. E o menino tinha até um posto. Ele era fardado. Era o Cabo Rush. Cabo Rush, né? E o Rin-Tin-Tin, que era um castor pastor alemão, obedecia o Cabo Rush, né? E aí eu me lembrei que esse Forte Apache, ele ficava num local ermo, né? Assim, quase um deserto. Isso. E eles tinham um muro muito alto, né? Eles subiam na escada, o soldado, o capitão, e tinha um parapeito, em cima do muro eles ficavam observando com um binóculo para ver se vinha algum índio atacar o forte e tal. Aí eu me lembrei que subiu um soldado e o capitão. E o soldado aqui, em cima do muro aqui, com o binóculo e o capitão do lado, né? Aí o soldado disse assim: capitão, tá vindo aí um bocado de índio. Aí tinha índio que era amigo dos soldados e tinham os índios inimigos, né? Aí o capitão perguntou assim: são amigos ou inimigos? Aí o soldado disse: eu acho que é amigo, que vem tudo junto. Aí o capitão disse: e é muito índio que está vindo? Aí o soldado disse: 1001. Disse com firmeza: 1001. Aí o capitão estranhou e disse: como é que você sabe que é 1001? Ele disse: porque na frente vem um e atrás vem uns 1000. Mas, agora, o interessante desses filmes de faroeste de antigamente, certo, é que, por exemplo, tá vindo aí os vagabundos, os bandidos estão vindo, não sei o quê. Aí o índio, ele colocava, não sei se tu lembra, colocava o ouvido no chão, aí dizia: e são 10 cavalos, pelo pisar dos cavalos. Pelo pisar, né?
Interessante. 8 cavalos e 2 éguas. Né? Os caras tinham uma precisão. Né? Sabia até quantos quilômetros Só ele escutar o chão. ele estava. É. E me diga uma coisa, Cândido, eu li aqui antes, eu falei aqui antes, que você é ex-militar da Força Aérea Brasileira, e o que fez você escolher seguir a carreira militar? Rapaz, na realidade eu não escolhi, não. Quando eu estava fazendo o terceiro ano, né, aquele sonho de criança, toda criança pobre, era ser médico. Então, na realidade, eu queria ser era médico. Certo. E fiz o vestibular e não passei no vestibular para medicina. Porque quando eu fiz, era diferente do Enem hoje. O vestibular, você tinha que assinalar qual era o curso que tu queria. Perfeitamente, ou seja, era. Se teus pontos não desse para passar naquele curso, não interessava se teus pontos davam para passar para outro, não. Você escolheu aquele. Na época que eu fiz, era assim desse também, jeito. né? Você optava. Optava e PT saudação. Se você tinha tivesse pontos que desse para entrar em outra área, você. Não tinha esse negócio, não. Não tinha segunda opção, não. Perfeitamente. Contanto que na época, os meus pontos davam para entrar para odontologia. Mas eu assinalei medicina, não passei. Aí cheguei em casa e digo, não passei, fiquei chateado. Aí meu pai, não passou não? Pô, vai servir o exército. Aí eu fui ser soldado do exército ali do GAC, ali na Borges de Melo, né? Sei. E lá, naquela época, Zé, não tinha, para ser soldado do exército, bastava ter 18 anos e ser homem, né? Ser do sexo masculino, né? Porque não tinha essa questão da escolaridade. Hoje não. Hoje eu acredito que para entrar, servir a vida militar tem que ter. É mais rigoroso e outra coisa, o contingente é maior, né? De pessoas e tem que ter querem. pelo menos o ensino médio, eu acredito, né? Isso. Mas naquela época não. E eu tinha o ensino médio completo. E lá servi durante 6 meses. E enquanto isso, um colega nosso, né, lá, um soldado antigo, que a gente chamava de soldado antigo, ele ia fazer o concurso para sargento da aeronáutica. E soube que eu tinha o ensino médio. Aí foi lá comigo, Cândido, rapaz, me ajuda aí, mano, me ensina física e matemática, que eu vou fazer o concurso. Aí eu comecei a ensinar para ele. Aí ele disse, rapaz, faz o concurso também. Eu digo, mas rapaz, fazer o concurso. Rapaz, faz o concurso, tu não está aqui servindo como soldado, mas faz o concurso para sargento, pô, sargento tal, não sei o quê. Aí me incentivou, eu digo, mas tem um detalhe, ó. Eu não tenho o dia da inscrição, não. Eu pago. Aí pagou a minha inscrição. Aí. O que é que aconteceu? Fiz o concurso, ele fez também, e o rapaz não passou. Você passou e ele não passou? Aí fui fazer o curso lá em Guaratinguetá, né? E me formei terceiro sargento na época. Mas aí lá na aeronáutica, você trabalhava com o quê? Tinha alguma função específica para você? Quando você está na escola, lá são várias especialidades. Certo. Não sei de qual quantas são hoje, mas eram mais de 30, né? E ali você fazia o básico, que era o primeiro ano era básico. Você via todas as disciplinas, todo mundo fazia. Passava pelas oficinas para ver a tua capacidade, habilidade, etc., né? E dali no terceiro semestre, aí você ia para uma determinada. Você fazia uma opção, né? Uma opção, e eles que escolhiam na realidade, né? De acordo com o teu ano de básico, né? Certo. E aí, como eu sabia um pouquinho de inglês e eu era né, bom de português, aí eu fui escolhido para ser controlador de voo. Então, eu era controlador de voo e me apaixonei por essa especialização. Me diz aí, como era esse trabalho de controlador de voo? Porque é uma curiosidade muito grande das pessoas, saber como é que na torre você trabalha para controlar o voo, controlar os aviões, para que não haja as colisões, né? Exatamente. Na realidade, a função, né, o objetivo do controle de tráfego aéreo é fazer com que a aeronave decole em segurança, faça o seu voo em segurança e pouse em segurança. Aí, quando se fala de controle de voo, o pessoal só pensa na torre, né? Mas, na realidade, não é só a torre, né? Tem a torre é responsável por decolar a aeronave e levar essa aeronave até uma certa altitude. Aí, depois, ela passa para o controle. Aí ele vai controlar. Que já é outra pessoa. É outra pessoa em outro setor. Certo. Que hoje está tudo já com radar, né? Na minha época não tinha radar. Era convencional, que a gente chama. Aí esse controle de aproximação, que a gente chama, que é o APP, ele vai levar a aeronave até uma determinada distância ou uma determinada altitude.
E aí ela passa para o centro de controle, que é outro controlador de voo que vai levar a aeronave em rota. E lá, próximo ao destino, vai fazer a descida, vai passar para o controle de aproximação e depois para a torre. Então, é tudo bem distribuído. Bem o distribuído. serviço. E como é que é esses corredores dos aviões que eles... O avião ele não voa aleatoriamente. Certo. Né? Ele tem, a gente chama de aerovias. Aerovias. Né? Que são corredores verticais, onde o avião tem uma informação de instrumento e ele vai voar ali dentro. Né? E ali nas altitudes. Existem aerovias que são de mão única, né? Ou vai ou vem. Existem aerovias que são de mão dupla. O avião vai e outro vem. Normalmente, a distância entre essas aerovias são quantos? Não, depende do local. Depende do local. Mas não tem assim uma distância para determinada, não, né? Eu sei. Por exemplo, daqui tem uma aerovia Fortaleza-Recife, aí tem uma aerovia Fortaleza, Rio de Janeiro, e etc. Ocorrem muitas mudanças, né? Eu te pergunto, aconteceu alguma coisa assim que você pode destacar na época que você trabalhava como controlador de voo? Como eu te disse, na minha época, quando eu servia aqui em Fortaleza, eu me formei, fui para Belém e depois vim para Fortaleza, que é a terra dos meus pais, não sei o quê. Quando eu servia aqui em Fortaleza, na torre, não tinha, como eu te falei, não tinha ainda radar. A torre não tinha radar, né? Apesar de que a torre não precisa de radar. Certo. Quem precisa de radar é o controle e o APP, né? E o centro de controle. Aí, uma certa noite, eu estava de pernoite, que a gente chama, 6h30 da tarde, às 6h30 da manhã, e lá, trabalhando, tudinho, eu e um amigo meu, Guanabara, gente finíssima. Aí, deu mais ou menos umas 10 horas, o Guanabara falou, Cândido, eu vou me sentar aqui e tal, tem pouco avião, só tem um avião chegando. Eu digo, não, beleza, fica aí que eu controlo aqui. E ele ficou lá lendo e eu controlando o avião. Lá em Recife, era quem mandava o tráfego para nós. O Centro de Controle Recife, né, que traz os aviões em rota, mandava para nós. Certo. E Recife chamou e disse, tem uma aeronave aí, da antiga, era uma táxi aérea Abaeté, está vindo de Teresina direto, Teresina, Fortaleza direto, eu anotando aqui, está vindo direto e chega a tal hora. Vai te chamar a tal hora. Beleza. Porque quando eu trabalhei, você podia ir para Teresina ou vir de Teresina direto ou dentro de uma aerovia. Né? Direto era mais rápido. Então, a maioria dos pilotos optavam por vir direto. Alguns não, optavam por vir pela aerovia. E ele vinha direto. É como se eu estivesse aqui na torre, a minha posição era essa, Teresina ali, vinha direto. E aqui, a aerovia. Certo. E quando o avião me chamou, eu dei as instruções, etc. Aí eu vi uma luz muito forte. Uma luz forte. Só que essa luz estava no sentido direto. Né? Aí eu digo, eu troquei as bolas. O avião estava vindo pela aerovia, tá? Certo. Troquei. Aí eu olhei, eu liguei para Recife, digo, Recife, o avião vem pela aerovia, cara? Pela aerovia. Eu digo, mas eu estou vendo uma luz aqui, vindo direto de Teresina. Uma luz muito forte. Disse, não, o avião está vindo pela aerovia. Aí eu chamei o avião. Eu digo, não me lembro agora qual era a matrícula. Eu falei com o piloto, está vindo direto ou está vindo pela aerovia? Estou vindo pela aerovia. Tem certeza? Positivo, aqui na Radial 304, se não me engano. Está certo. Eu digo, dá para o senhor... perguntei a distância. Ele falou, né? Eu digo, dá para o senhor acender os faróis aí? Ele acendeu. Aí apareceu a luz aqui. E a luz continuou lá? E a outra luz lá. Eu digo, pronto, agora lascou. Aí eu liguei para Recife de novo. Recife, é uma aeronave direto e outra na aerovia ou é só o da aerovia? É só o da aerovia. Eu, tá legal, obrigado. Aí eu falei para o piloto, eu digo, o senhor está vendo uma luz à sua direita? Ele, rapaz, eu estou vendo, mas não sei o que é, não. Tá certo. E ela veio acompanhando. Aqui, um assim e a outra aqui. Quando chegou mais ou menos ali em Pacatuba, ela parou. A luz parou. E eu já tinha chamado o colega meu, eu digo, Guanabara, vem cá, olha aqui, a marmota aí. O Guanabara olhou, disse, diabo é isso, macho? Eu digo, eu sei lá, mano. Aí o Abaeté veio, o avião veio, pousou, tranquilo, tal, dei a hora do pouso do cara, e a luz ficou parada. Aí, de repente, sem brincadeira, de repente ela veio assim, ó. Sumiu. Sumiu do mapa. Aí o Guanabara, vamos anotar alguma coisa? Eu digo, eu vou anotar nada, mas isso aí podia ser um OVNI, né, que chama? Podia ser um OVNI, né? Podia ser um Mas OVNI. ninguém ia acreditar, né, numa conversa dessa. É. E me diz uma coisa, você trabalhou em outro setor?
Trabalhei. Mas antes contar a história da torre aqui, né? Porque às vezes eu trabalhava de manhã, trabalhava de tarde, era aquela escala, né? Sei. E tinha base aérea aqui com chavantes. Não sei se você chegou a conhecer aqueles aviões de treinamento. Me lembro. E, rapaz, eu vi um acidente de chavante. O cara decolando de esquadrilha, de 4 aqui. E o cara começou a balançar. Eu digo, eita, que é isso aí, meu Nossa Senhora? Eu, com o dito Guanabara. Digo, Guanabara, olha ali. Ele era meu parceiro de turma, né? Olha ali, o que é aquilo ali? Rapaz, acho que o cara está saindo da turbulência do outro. Aí o cara, pá, caiu e ejetou, né? Sorte que ele ejetou de lado. Mas não aconteceu nada com... Ficou preso numa mangueira lá. Quebrou 2 costelas e a clavícula. Mas ainda bem que foi uma coisa... Eu trabalhei também no serviço de busca e salvamento, lá em Belém, né? Que é o Salvaero. Certo. Né? Que a gente presta acidente de aeronave e outras funções, né? E tem muita história interessante desse Salvaero, né? Conte um aí pra gente aí. Eu fui fazer o estágio no Salvaero, a gente coordenava, né? Coordenava, por exemplo, a aeronave se acidentou, ou se perdeu, ninguém sabe onde está, perdeu o contato. E a gente fazia a coordenação para fazer as buscas, que chama, né? E nós fazíamos lá na Amazônia também, faz em todo o Brasil, mas era mais na Amazônia, que era a FAB tem um trabalho muito bonito, que é a Missão de Misericórdia. É um trabalho lindo que a FAB faz. E a gente coordenava. Por exemplo, lá no meio do mato, lá uma cidadezinha que não tem condições de nada, não tem nem posto de saúde, nem nada. O máximo que tem é uma assistente social e tudinho, né? E aí elas ligam para a gente, uma pessoa está com perigo de vida, né, para morrer, foi mordido por uma cobra, sofreu um acidente. Aí vocês vão lá resgatar. Aí a gente, na realidade, o Salvaero vai coordenar, né? Certo. E aí eu estava fazendo estágio. E o colega meu, Frederico Gerson Ramos Pastor, é um cara bacana também, falecido já. Ele, tu está estagiando, essa missão aqui é contigo. Atende aí. Aí era para trazer uma doida lá de Porto de Mós. Mulher maluca, né? De Porto de Mós. Trazer para Belém para levar para o hospício. Aí eu coordenei tudo, beleza, graças a Deus deu tudo certo, o avião foi lá e trouxe a doida. E quando o avião pousava, o operador do Salvaero, no meu caso era eu, o estagiário, né? Certo. Tinha que ir lá receber o paciente. E eu fui. Aí me apresentei para o comandante. Eu disse, comandante, eu sou do Salvaero e eu vim receber o paciente. E a ambulância não tinha chegado ainda, que a gente pedia a ambulância para o hospital. Com antecedência, para quando chegar lá, a ambulância está. Aí eu digo, comandante, eu vim receber o paciente. Cadê ele? Lá e vai correndo ali no pátio. Rapaz, a doida correndo no meio dos aviões. E eu corri atrás dessa doida. Consegui trazer a doida lá para o pátio, né? Para o saguão do aeroporto militar. Tinha gente esperando que ia pegar um aviãozinho lá. Essa doida deu um murro na cabeça de uma menininha, cara. Pixe, foi, cara. Aí, para minha sorte, vinha chegando um caminhão com os soldados, que eu fazia alguns serviços. Eu mandei os caras segurar para esperar a ambulância chegar. Mas não aconteceu nada com a criança, não aconteceu, né? A comédia foi só correr atrás da doida no meio do pátio, no meio dos aviões. Eu já corri atrás de muita coisa, mas de doido eu nunca corri, não. Nunca correu, não? Não, nunca corri, não. Pois é, correr de doido, viu? E teve uma história interessante aqui em Fortaleza, da aeronáutica ainda, né? Um colega meu, não vou dizer o nome não, né? Alguém ligou para a torre e disse, olha, que hora está chegando o avião tal? Só um momentinho. Aí o fulano, que hora, qual é o estimado? Como é que se diz? A fraseologia é estimado. Estimado é a hora que o cara está chegando, né? A estimativa que... Estimativa, a gente chama estimado. Perfeito. Qual é o estimado do Transbrasil, fulano de tal, sei lá, né? Aí, é aos 30. Ou seja, a hora cheia a gente já sabe, né? Aos 30. Aí eu falei, aonde? Porque podia ser no solo, podia ser em algum canto, né? Alguma posição, que as aeronaves vão dando posições para nós. Aí ele falou, eu digo, qual é o estimado do Transbrasil? Aos 30. Eu falei, aonde? Aí ele, aqui. Aí apontou o relógio... Me mostrou o 30, né? Esse aí parece que é irmão da doida, né? Não, acho que ele queria era brincar com a minha cara. Queria curtir mesmo contigo, né? Queria curtir com a minha cara.
É isso. Eu estava também pensando, a nossa... Tu tem muita coisa parecida com o que aconteceu comigo, né? Aham. Muita coisa. Eu estava me lembrando agora que quando eu me casei, né? Eu era professor, né? Igual você aí. E às vezes passava o dia no colégio, à noite corrigia prova, e eu estava muito... Nesse dia eu estava muito cansado, né? E a minha mulher era o nosso filho, o primeiro filho, o Alexandre. E ele estava com uma dor de garganta muito grande, uma infecção muito grande na garganta e tal, e eu, com pena da minha mulher, porque ela já passava o dia trabalhando, e tinha que dar um antibiótico à noite, né? 3 horas da manhã tinha que dar um antibiótico. Eu disse, olha, deixa que eu... Dessa vez eu vou acordar às 3 horas, vou botar o despertador para dar um antibiótico para poupar a minha mulher, né? Vou medicar. Aí, eu não sei se tu lembra que tinha aquelas farmáciazinhas, né? Aqueles caixotezinhos. Farmácia branca com uma cruz. Uma cruz, né? Vermelha, Cruz vermelha. Pronto. E a gente tinha uma lá em casa que colocava os remédios e tal. Ela disse, olha, você dá esse remédio aqui, era uma colherinha de sal, né? Colher de chá. Você dá aqui e tal. 3 horas eu botei o despertador, 3 horas acordei com sono desgraçado. Abri a farmáciazinha, peguei o remédio, botei na colher, abri a boca do menino, botei o antibiótico e saiu descendo por aqui, eu ajeitando para não perder o remédio e tal. Aí quando foi no outro dia que eu me acordei, um sono danado ainda, ela disse, você deu o remédio do menino? Eu digo, dei. Aí quando ela abriu lá, disse, não deu não, que o remédio está do mesmo jeito aqui, não mudou nada. Sabe por que eu dei para o menino? Mercúrio cromo. Era um vidro que estava perto, né? E eu confundi com o antibiótico, ela disse, vai matar o nosso filho e tal. Aí eu disse, minha filha, não se preocupe não, porque se ele tiver alguma inflamação o mercúrio cura. Vai curar, né? É interessante. Essa de criança também, eu casei em Fortaleza e fui transferido para Curitiba. Na realidade, eu pedi transferência. Aí fui morar em Curitiba, né? E o meu filho estava na época, não tinha nem 1 ano ainda, mais velho, né? Também ele tinha problemas respiratórios. Então, ele fazia aquelas inalações, né? Certo. Aquelas inalações. E aí, a minha esposa tinha que resolver alguma coisa no centro da cidade. Era, Cândido, eu vou ao centro, tem que resolver um troço lá. E, por favor, quando for tal hora, tu dá o medicamento. Era um medicamento que tinha para dar para o menino, né? Umas gotinhas. Olha, tu dá 2 gotas. Eu digo, tá certo. E, na época, estava frio, era julho, lá em Curitiba, era um gelo. E o Lucas, meu filho, estava todo empacotado, moletom, todo roupinha de moletom, a calça por baixo do moletom, como é que a gente chama lá, uma pantufa, um gorro, todo coberto o menino, né? Aí eu peguei, fui lá, dei o remédio para ele, 2 gotas, na colherinha também, né? E desci, eu morava em apartamento, aí desci para brincar com ele na grama. E fiquei brincando com ele todo feliz, todo alegre, brincando com o neném. Aí ela chega, a minha esposa, né? Aí, vocês estão aqui? Minha filha, tudo bem, estou brincando aqui um pouquinho na grama com ele. Aí ela, vamos subir. Tu deu o remédio? Dei. Deu o remédio, tranquilo. 2 gotas? Dei. Aí subimos, ela, ele tá todo suado, eu vou dar um banho nele. Aí ela foi abrindo o moletom. Quando ela foi abrindo o moletom, o peitinho dele, vermelho, da cor de... Não sei nem de que. De mercúrio. De mercúrio, pronto. Mercúrio cromo. Da cor do mercúrio, todo vermelho. Aí ela tirou o moletom, o corpo todinho, o braço todo vermelho. Aí tirou a calça, as pernas. O menino estava igual um pimentão. Aí ela disse, o que tu deu para ele? Eu digo, esse aqui, Berotec. Que o Berotec, ela botava 2 gotas no soro, né? Para fazer a inalação, né? Bota o soro. Deu foi para o menino beber. Deu foi para ele beber, 2 gotinhas. Ainda bem que foi só 2 gotas. Aí vamos para o hospital. Ela endoidou lá. Corremos para o hospital. Para encurtar a história, deram um medicamento, um antialérgico, né? Um antialérgico para o menino. Aí o médico chegou, aí a gente ia saindo dele. Peraí só um pouquinho. O senhor, vem cá. Está proibido de dar medicamento para os seus filhos. Mas aconteceu também outra comigo. Levei o meu avô para o oftalmologista e o oftalmologista mandou comprar 2 colírios, um para aliviar a vista, né, para lubrificar, e o outro para dilatar a pupila. Mas para dilatar a pupila é quando eu fosse
quando eu voltasse para o oftalmologista, né, para ele examinar, e meia hora antes eu começava a pingar uma gotinha e tal. Isso, E eu levei os 2 colírios lá para casa e o meu avô gostava muito de ler o jornal. Ele gostava muito de ler o jornal pela manhã. E eu disse, vovô, vamos botar aqui um colíriozinho aqui para melhorar a vista do senhor, para dar um alívio melhor, para lubrificar, é ótimo. Aí eu pinguei uma gotinha em cada olho. Aí daqui a pouco ele disse, meu filho, eu estou vendo assim as coisas embaçadas. Eu disse, não, vovô, mas é assim mesmo, vai melhorar. Tal. Vamos botar mais um aqui. Aí, outra gota. Aí daqui a pouco meu avô disse, meu filho, eu não estou me enxergando mais nada, está tudo manchado. Quando eu fui olhar, eu coloquei, para dilatar a pupila. Aí eu disse, vovô, vamos agora imediatamente lá para o oftalmologista. Fui lá, aí o médico fez o exame e tal, todo dia, eu digo, rapaz, eu não tenho condições de dar remédio para ninguém. Se eu futuramente for um cuidador, aquele que contratar meu serviço, está ferrado. Esse negócio de doença, de medicamento é complicado. Mas teve uma também, essa aqui do Berotec foi com o meu filho mais velho. O meu filho mais novo apareceu, rapaz, foi com as coceiras. Coçando a cabeça, coçava a cabeça, o cabelinho dele era pequenininho, coçava. E a minha esposa disse para mim, o João Pedro está coçando muito essa cabeça. Eu digo, deixa eu ver. Aí eu levantei o cabelo assim, estava avermelhada e tal, né? Eu digo, ele deve estar com uma doença de pele. Vamos levar na dermatologista. Eu vou levar. Ela, você leva, que eu estou ocupado aqui? Eu levo. Mas o engraçado foi o susto que a médica tomou, macho. Certo. Quando eu cheguei lá, né, eu digo, doutora, aconteceu isso, ele está coçando a cabeça, eu estou acreditando que ele está com probleminha de pele. Ela, tá certo, vamos examinar aqui. Aí, vem cá, João Pedro. Aí levou o João Pedro para tem aquele, como é que chama aquele troço? Biombo, sei lá? De pano, né? Isso. E eu fiquei sentado na minha cadeira e ela botou o João Pedro lá numa coisa. Aí ela botou uma lupa. Foi muito engraçado. Ela disse, seu Cândido, aqui não é doença de pele, não. Eu digo, o que é, doutor? É lêndia. Eu digo, lêndia? Pô, tá aqui o grito. Desculpa, tá aqui o grito. Lêndia? É lêndia? Ela, é lêndia. Eu digo, vala, minha Nossa Senhora. Aí a pobre a doutora fez assim. Se assustou. Você é doido, né? Aí tudo bem. Eu esperava aquilo ali, né? Aí ela passou um remédio, um troço que o pessoal compra, Cauá, sei lá, tem um nome, que vem com um pente. Aí, o senhor passa assim, faz daqui a um mês, eu acho, o senhor volta. Eu digo, tá certo. Aí eu fiz o tratamento bem direitinho, né? Do jeito que ela tinha dito. Aí voltei. Voltei com ela lá. Não, voltei não. A minha esposa foi, eu digo, eu não vou não. A minha esposa foi. Aí quando a minha esposa foi com ele, aí levou de novo para ela examinar a vestinha, né? Aí quando a minha esposa voltou, eu disse, Cândido, ainda tem lêndia. A médica disse que a gente não fez o tratamento direito, não. Eu digo, e agora? Tem que repetir o tratamento. Eu digo, rapaz, não vou repetir, não. Aí ele, e agora? Tu não vai repetir, não? Eu digo, vou não. Eu digo, João Pedro, troca de roupa, vamos ali. Ele, aonde, pai? Eu digo, vamos, meu filho. Ele tinha uns 8 aninhos. 8 anos. Bora. Aí ele veio no barbeiro. Eu digo, cheguei lá, eu digo, corta no 0. Pronto. Aí o barbeiro zerou, deixou só o pelo. Eu digo, agora, aí ele, começou a chorar. Mano. Eu digo, o que foi? E agora amanhã tem aula no colégio. Eu digo, você disse que foi em homenagem ao papai, que o papai é careca, e foi em homenagem ao papai, né? Vai ficar igual o seu pai. Eu sei que ele está com 14 anos e não apareceu mais lente, não. Não apareceu mais não, né? Era melhor nem ter ido na médica, né? Era porque antigamente, hoje não, que tem um tratamento mais adequado, coloca um shampoo, né? Tal do shampoo. Mas antigamente colocava era Detefon, né? Neocid, né? E amarrava o pano. E amarrava, né? O pano na cabeça. Para matar os piolhos, as lentes. Aí hoje diz que fazia mal, né? Hoje o pessoal diz que fazia mal, mas naquela época minhas irmãs nunca morreu nenhuma, não. Está tudo vivo até hoje, né? Não tem esse negócio, não. E falando em esposa, rapaz, no dia que eu fui casar, foi engraçado também. No dia do casamento, a mulher vai para o negócio de uma lua não sei de quê, banho de lua. Assim, banho de lua. Banho de lua, né? E aí de tarde, né? Aí a gente ia casar, era 8 horas o casamento, a mulher foi de tarde para banho de lua. E eu digo, rapaz, eu vou ficar fazendo o quê, macho, né? E eu adorava futebol, louco por futebol. Eu digo, tomar um banho de sol. Eu vou bater um racha, 5 da tarde, o casamento é só às 8, o racha começa às 5. Só que a rua que eu morava, ali a Uruburetama, no Montese, na época já tinha botado calçamento. E o casamento já estava meio as pontas de pedra, né? E jogava a bola no calçamento, né? No calçamento tinha esse negócio, não. Menino, naquela época, não tinha
Não tinha esse negócio não, né? Não tinha areninha, não. Não, que conversa, macho. Rapaz, eu arranquei o chaboque do dedo. Dedão do pé. Ficou só o MIF desbuiado. Ficou igual esse microfone aqui. Eu digo, eita diabo, e agora como é que eu vou para esse casamento? Calçar o sapato? Rapaz, fui pro casamento. Entrei na igreja caxingando. Não sei por que cargas d'água. Nós ficamos lá na tal da... Como é que chama? A recepção. Fiquei até 10 horas da noite. Sei que bobeira, a gente podia ter ido embora, deixado o pessoal comendo lá, né? A gente ficou aquele negócio, bate foto, não sei o quê, tudo aí. 10 horas, e o dedo, ó. Latejando. Latejando. Chegamos em casa, eu, beleza. Tranquilo. Já casei mesmo, né? Aí... Foi a primeira dor que você sentiu no casamento, foi quando arrancou o dedo. Primeira o dor. chaboque. Foi, primeira dor. Certo. Aí, lua de mel. O colega meu me prestou uma Kombi, que eu era motoqueiro. E fomos ali perto de Pacatuba. Esqueci o nome do local. Pajuçara. Não. Pavuna. Pavuna. Tinha um sítiozinho. Ele disse, Cândido, tá aqui, agora só que a chave do sítio fica com o caseiro. Aí tu chega lá, quando tu chegar, tu bate. De Kombi, nunca tinha dirigido uma Kombi, a gente conseguiu chegar lá. Tu bate lá na porta que o caseiro vem. Só que nós chegamos, era 1h da manhã. E eu bati nesse portão, e bati, e nada do caseiro aparecer. Eu disse, mulher, tu fica aí dentro da Kombi aí, que eu vou pular o muro. E se tiver cachorro, eu digo, eu meto o pé na carreira de novo, de volta. Aí subi o muro, aí fui lá. O cachorro me deu um carreirão, mas eu consegui chegar lá na casa do que era uma casa separada assim. Conseguiu chegar na casa do caseiro. Aí o caseiro, com o barulho do cachorro, acordou e veio abrir o portão para a gente entrar. A noite de lua de mel. Dormi feito um carneirinho. eu também, agora eu me lembrei, Cândido, a minha lua de mel também foi num sítio, rapaz. Em 80, casei em 80, né? Num sítio. Naquele tempo tudo era difícil, né? A gente não conseguia a facilidade que tem hoje de viajar e para um canto Casou mais... bem primeiro do que eu, casei em 89, rapaz. Foi, eu casei em 80. E fui também passar a lua de mel num sítio. No sítio. Lá na Caucaia. Já pensou, rapaz? Eu me lembro que quando a gente ia voltar, né? Olha, uma lua de mel, hoje você viaja, né? Faz um negócio bacana, né? Compra as passagens até a prestação, que não tem para comprar à vista. Quando mas é naquele noivo, tempo já compra, né? Já compra. Mas naquele tempo tudo era complicado, né? Aí eu consegui esse sítio lá, de um parente do meu pai, lá na Caucaia, no interior lá. E a minha mulher foi comigo fazendo almoço, tu acredita? Ela fazia comida. Ninguém tinha nem... Porque naquele tempo não tinha quentinha para comprar quentinha, nem nada, né? Não existia isso, não. Aí eu sei que quando a gente foi voltar, a gente foi um fim de semana, quando a gente foi voltar, eu peguei o resto de comida, botei tudo numa panela para dar para o morador. Para o morador dar destino lá, fazer o que ele quisesse, né? Aí coloquei numa panela bem grande arroz, macarrão, que sobrou, né? Feijão. E aperreado para vir embora, porque a estrada era uma estrada... não tinha calçamento, não tinha nada, né? E eu não queria vir à noite, né? E botei tudo numa panela grande e botei em cima do teto do carro. Chevette hatch que eu tinha. E aperreado, a gente entrou no carro, quando eu saí, que eu dei um... Passou a primeira... Passei a primeira, que foi aí a panela. Oh, a panela caiu em cima do carro, do capô do carro, com feijão, com macarrão. E eu apressado para vir embora, piorou, né? Porque aí tive que limpar a comida todinha e tal. Aí Aí a tua esposa, quando tu casou, sabia cozinhar, né? Sabia. A minha não sabia não, meu amigo. Aí nós fomos para essa lua de mel, não sei se nós passamos um fim de semana, não me lembro agora, quantos dias. Sardinha e ovo. Direto, nunca comi tanto ovo. Tinha uma granja do lado, né? Eu tenho até uma foto, até hoje eu tenho uma foto, eu carregando a bandeja de ovo para a gente almoçar, né? E aí a gente saía, ia na Pacatuba, tomava um lanche, né? À noite, outro dia. A minha esposa demorou um pouquinho a aprender a cozinhar, mas hoje ela cozinha maravilhosamente bem, muito bem. Né? Coisa boa, né? Quando... É bom quando a pessoa quer aprender, né? A pessoa quer aprender. E a gente também gostava muito de passear, viajar e tudo. E eu andava muito no remanso. Não sei se tu chegou a ouvir falar do remanso, né? E tem uma história bem engraçada também do remanso, rapaz. Tem um gerente lá, ele faz à noite, dia de sábado à noite, eles fazem um bingo e tal, aí o bingo tem prêmio e tudo, é muito engraçado, e ele anima. E a gente estava aqui em Fortaleza, eu e a família, eu fui com meu filho no centro.
Rapaz, sem brincadeira, lá vinha um cara. Lá vinha um cara e eu confundi o cara com o gerente do remanso. Meu amigo, como é que você tá? E o cara, tô bem, tô bem. Eu digo, e aí, tá passeando aqui em Fortaleza? Aí o cara, né? O cara só respondia e não, né? Aí eu digo, pô, como é que tá lá o remanso? Aí o cara olhou assim, tá bem, rapaz. Eu digo, pois é, pai, acho que semana que vem nós vamos. Aí comecei a conversar com esse cara, acho que eu conversei uns 15 minutos. E o cara, sim, não, sim. E eu batendo papo com o cara, né? Achando que era o gerente. Aí, quando eu saí, tchau, meu amigo, até mais. Seu fim de semana eu tô lá, pro senhor animar lá e tal. E o cara, tá certo, tá certo. Quando eu saí, o meu filho, pai, esse aí não é o gerente de remanso, não. Mas eu digo, quem é, macho? Ele, eu sei lá, pai, mas não é o homem, não. O senhor conversou 15 minutos, não é o homem, não, pai. O senhor tá ficando doido. Mas, rapaz, isso acontece, né? Já aconteceu comigo várias vezes eu encontrar com alguém diz o meu nome, começa a conversar e fala coisas que eu me lembro, mas aí eu fico encabulado de perguntar quem é. Porque o cara tá com tanta intimidade, assim, de falar detalhes e tudo, e a gente fica sem jeito, né? Acontece isso aí. Já aconteceu várias vezes comigo. E nós, como professores, né? Quantas centenas, quiçá milhares de alunos nós tivemos, né? Eu já estou aposentado também como professor, né? Eu me encontro com os alunos aí, o cara... Tem algum fato interessante, assim, tu dando aula, que aconteceu contigo? Algumas pessoas, e é o meu caso, quando eu falo, eu cuspo, né? Depois vocês limpam o microfone aqui. Aí, o aluno, eu estava dando aula, né? O aluno na frente aí. Aí ele, professor, me arranja um guarda-chuva. Para que tu quer guarda-chuva, macho? Pô, estou tomando banho aqui, o senhor falando, eu estou tomando banho aqui, isso é chuva. Aí eu me segurava às vezes, mas é sem querer, né? Então, um caso engraçado de professor assim, outros a gente nem não lembro assim tanta não, mas teve, com certeza, né? E teve uma lá em Curitiba, conforme eu te falei. Você foi para Curitiba, né? Pediu transferência para lá? E lá em Curitiba eu fui dar aula na Tuiuti, Universidade Tuiuti do Paraná. Certo. Só que não na área de biologia, mas na área de aeronáutica. Porque lá eu dei aula na Escola Paranaense de Aviação. Aí a Escola Paranaense de Aviação, ela tem o curso de piloto privado, piloto comercial, e tem o curso de comissária. Certo. E aí ela fez uma parceria com a Universidade Tuiuti do Paraná e abriram um curso de piloto comercial a nível de 3º grau, uma graduação, curso de 2 anos. E eu estava dando aula, fui convidado para dar aula de navegação aérea. Já dava na EPA, né? Fui para lá. E aí, uma engraçada, eu estava dando aula de um pouco de geografia. Certo. Aí falando sobre o globo terrestre, né? Aí fui explicar para eles o que era a diferença entre um círculo máximo e um círculo menor numa esfera, que no caso o globo terrestre é uma esfera. Não é perfeita, mas é uma esfera. Perfeito. Eu digo, pessoal, o círculo máximo, né? Aí eu digo, não, mas antes de dar a teoria, eu quero também mostrar na prática. Aí como é que eu vou fazer, né? Fiquei pensando antes da aula, né? De dar essa aula. Eu digo, não, já sei. Eu vou levar uma laranja, 2 laranjas, simbolizando o globo terrestre. Até porque a laranja tem os polos achatados também, né? E vou levar uma faca. E eu guardava uma peixeira do meu pai, numa bainhazinha, com muito cuidado, meu pai já é falecido, já há mais de 30 anos. Eu digo, rapaz, vou levar. Aí botei na minha pasta, botei a armação e tal, aí fui lá. Aí estava dando a aula que eu estava te falando. Pessoal, o círculo máximo é o círculo que corta a esfera em 2 partes iguais, em 2 metades, né? Cujo plano passa pelo centro da Terra, dividindo a esfera em 2 metades. É como quando você vai cortar uma laranja para fazer um suco. Aí abri a pasta, tirei a laranja, botei aqui. Eu digo, olha só, tá aqui a laranja. Aí abri a pasta, tirei a peixeira. Vixe, 12 polegadas. Rapaz, esses alunos, cara, todos os olhos desse tamanho assim. Sabia o que eu era cearense, né? Se esse bicho, o que esse cara vai fazer com isso? É doido. Aí eu cortei a laranja, eu digo, ó, tá aqui, ó. Aqui, né, aquela parte verde, é um círculo máximo. O plano, que é a faca,
passou no centro da laranja. Agora, quando você quer fazer só dar uma chupadinha, chupar a laranja, você corta a boquinha da laranja. Então, eu cortei, eu peguei outra laranja, cortei, está aqui, ó. Esse aqui é um círculo menor, porque não passou pelo centro da Terra. Mas o engraçado foi que os alunos se assustaram. Uma explicação bastante didática, né? É. Cândido, infelizmente, nosso tempo está acabando. Eu gostaria de agradecer a sua presença, certo? Muito obrigado por você ter vindo. Foi um prazer. E foi um prazer muito grande. Eu espero que a gente, em outra oportunidade, quem sabe, você retorne para cá, a gente bata outro papo, conte mais coisas, porque eu sei que tem mais histórias. Com certeza. Eu queria agradecer aos telespectadores e dizer que na próxima semana nós estaremos aqui novamente com outra entrevista. Muito obrigado.